o tempo do amanhecer, essa oportunidade que Ele está nos dando. Existem muitas falas por aí. Em mim, tia Neiva, não é nada. Aquele médio não é nada. Mas vem. Mas vem. Muitos casos estão se dando. Casais se separam. Reclamações. Mas isso nada tem, meus filhos, a ver com essa doutrina. Porque se as coisas ruins morrem aqui e se reveste de amor, que dirá palavras? Palavras que se perdem. Palavras boas que vão em ondas sonoras aos encantados. E as palavras más, as palavras tristes, que se perdem na escuridão dos mundos de sombras. E nós outros. 18 anos passados, eu falava. Desde que comecei a falar, graças a Deus, sempre tive um grupo. E esse grupo está aumentando. O meu amor também está aumentando. Tudo é evolução. É tão bacana a minha vida fora da matéria. Eu quero levar vocês à vida fora da matéria. Mesmo que vocês não tenham faculdades mediúnicas, de sair do corpo como eu saio, conscientemente caminho, eu quero trazer a você a imagem viva, a imagem que Jesus prepara para lhe transmitir. Prepara porque eu entreguei meus olhos para ele arrancar. O dia que eu disser alguma coisa a vocês que não seja verdadeira, Jesus arranque meus olhos. O dia que eu não servir, que eu não for verdadeira, o dia que eu tiver uma vibração pesada para alguém, o dia que eu desejar mal, o dia que eu desejar, o dia pelo menos que eu não amar uma pessoa que esteja à minha frente, Jesus arranque meus olhos. Porque é maravilhoso. É maravilhoso o que vocês têm para receberem. A vida fora da matéria é tão simples. É tão simples que muitos de vocês aqui, sem se transportarem, fecham os olhos e já fazem grandes trabalhos. E ainda não receberam todas as lições. Não receberam todas as lições porque eu tenho pressa. Eu não tenho tempo. Eu não posso ficar ensinando ao mestre. Eu só poderia ensinar todos os mestres de uma vez. Porque tem outras pessoas precisando de uma palavra de esclarecimento e somente a verdade esclarece o homem. Salve Deus. Meus filhos, quando vocês chegarem em vossos lares, em vossas oficinas de trabalho, nas vossas vidas profissionais, e o seu vizinho lhe agredir, pense, reflita o que eu estou lhe dizendo, pense assim. Esse deve ser um ateniense. Esse deve ser um daquela galera que eu comandava
Esse deve ser um daqueles, deve ser minha vítima. Esse deve ser o meu passado. E procure tratá-lo melhor. Porque ele, as nossas vítimas, nos cobra, sabe por quê? Porque olha pra gente e vê o seu inimigo. Compreendeu? E se nós irradiamos amor, não existe resistência. Não há resistência para o amor. É a força mais poderosa, é a força do amor. Todo mundo se virou contra Jesus. Todo o povo se virou contra Jesus. Mas não encontraram resistência. Tudo que o povo quis, ele passou pelas provas. O povo daquela cidade quis que Jesus fosse crucificado, crucificando. Ele se humildemente caminhou com a cruz. Todas as dificuldades. Tudo que o povo quis que ele passasse, ele passou. A vingança de Moisés, os grandes viciados que haviam passado antes dele, a ira talvez de Esparta, Jesus passou. Passou todas essas vinganças de uma humanidade. E até hoje, o mundo ama Jesus, sabe quando? Quando vê crucificado sobre a cruz, cheio de sangue, uma cruz pregado, todo mundo ama, compaixão. Ele passou. Nós temos que passar pelas nossas pequenas provas, mas sobre esse uniforme nós não sofremos, meus filhos. Não existe dor sobre esse uniforme, porque nós temos a força do amor. Como Jesus se levantou, Jesus se levantou para nos erguer. Nós estamos erguidos. E vamos esquecer Jesus crucificado. Vamos agora, nessa era, ver o Jesus, o caminheiro, caminhando como nós, curando e amando, respeitando os sentimentos alheios em todas as circunstâncias. E como a grande coisa, a verdade, somente a verdade. Jesus colocou sobre a terra o doutrinador, para que pudesse haver o espiritismo, o espírita verdadeiro sobre o doutrinador. As incorporações vêm do céu. Os mensageiros baixam sobre a terra trazendo as belas mensagens. O homem em sua roupagem grotesca recebe também as sombras. E o doutrinador está entre os dois, amando com a mesma intensidade essas sombras, esses cavaleiros negros, amando os grandes iniciados dos mundos encantados e sabendo repartir, porque disse, sempre Pai Santa Branca me disse, filho, Jesus não virou as costas para os anjos, para o anjo negro. Olhou e se compadeceu. Então nós, para sermos verdadeiros, meus filhos, temos que levar esta doutrina evangélica sobre esses anjos negros e fazê-lo luz. É muito importante um doutrinador. O doutrinador é o princípio e o fim dessa era. Estamos marchando para uma era que tudo quando for irreal ficará para trás. Somente a verdade, meus filhos. Tudo que for irreal ficará para trás.
somente a verdade. O doutrinador que aceita a mistificação é o falso profeta. O doutrinador que não sabe assimilar uma incorporação deverá se desenvolver melhor, procurar os instrutores, procurar a prática, porque somente a verdade nós temos o direito. E repito, estamos na nova era, meus filhos. Não vai haver fim de mundo, não. Pelo contrário, tudo que for real vai realçar e viver. A Seta Branca não está preparando esse lindo exército religioso para ver perecer, se desmoralizar, morrer. Não, meus filhos. A Seta Branca, nós somos muito importantes nos planos espirituais, porque nós somos a verdade. E seremos o amor. O amor na honra e em tudo quanto for evangélico, doutrinário. Salve Deus. Meus filhos, como ele disse, para sermos verdadeiros, é preciso que a gente faça as coisas sempre pelos canais competentes. Nós temos que fazer tudo honestamente. Então eu quero pedir a vocês, salve Deus, sobre essas carteiras, essas identificações que eu estou fazendo. Peço aos doutrinadores, respeite o médio a parar. Saibam conduzi-lo. Porém, não admitam uma mistificação. Vou explicar a vocês. Quanto maior o aparelho, mais facilidade de captar ondas. Salve Deus. Eu sempre digo a vocês que não tem nada a ver com as vossas vidas particulares. Porém, a conduta de um médium ajuda muito aos trabalhos. Eu quero que vocês nunca condenem ninguém. Não condene ninguém. E se vocês vão fazer um apanhado da sua vida, você vai ver tanta coisa errada. Mas procure mudar aquela mente para Deus. Quantos vocês aí desejam a vida material se arrastando? Homens que na áurea dele tem fortunas, tesouros, poderes, ali sentado por quê? Sofrendo? Porque tem um poder tão grande e não quer ajudar os seus cobradores. Então vamos esperar ele nas suas casas. Com doenças, com desavenças. Esse é que é o nosso cristão aqui. Salve Deus.